Predador número 3. Advogados. Você deve se lembrar da pessoa que processou o McDonald's alegando que o café estava quente demais. Esse é um exemplo de um predador financeiro que usa o sistema judiciário para pegar o seu dinheiro. Milhões de pessoas estão esperando por qualquer pretexto para processar alguém e enriquecer. Existem advogados cujo único objetivo na vida é levá-lo ao tribunal e pegar seu dinheiro. Sabendo que estes predadores estão sempre prontos para atacar, há 3 coisas que uma pessoa financeiramente inteligente deve fazer. 1. Não guarde nada de valor em seu nome. Foi o pai pobre que disse com orgulho: "Minha casa está em meu nome." Pessoas financeiramente inteligentes não teriam suas casas em seus nomes. 2. Compre um seguro de responsabilidade pessoal imediatamente. Lembre-se de que você não poderá comprar um seguro quando precisar dele. Ninguém vende seguro contra incêndio para uma casa que está pegando fogo. 3. Mantenha ativos de valor em tipos de empresas boas, como o LTDA, Sociedade Limitada. Também existem tipos de pessoas judiciais ruins, como empresas individuais e as sociedades gerais. Ironicamente, a maioria dos proprietários de pequenas empresas está em pessoas jurídicas ruins. Predador número 4. Corretores. Corretor é uma palavra para vendedor. No mundo financeiro, há corretores de ações, títulos, imóveis, financiamentos, negócios, etc. Um dos problemas hoje em dia é que a maioria das pessoas está recebendo aconselhamentos financeiros de vendedores e não de pessoas ricas. E se você encontrar um corretor rico, você deve perguntar se aquele corretor ficou rico através da sua habilidade de vendas ou da sua habilidade financeira. Warren Buffett certa vez disse: Wall Street é o único local onde as pessoas vão de Rolls Royce para pedir conselhos financeiros para as pessoas que andam de metrô. Aqui estão algumas dicas para escolher um corretor melhor. 1. Em qualquer área que você esteja investindo ou fazendo negócios, primeiro é necessário se educar. Ter mais conhecimento permitirá que você possa diferenciar um corretor instruído de um vendedor. 2. Verifique se o corretor está interessado em construir relacionamentos ou apenas em fazer uma venda. Por exemplo, uma vez comecei a trabalhar com um corretor de imóveis e ele parecia uma pessoa interessada em construir relacionamentos. Eu estava começando a considerar a possibilidade de fazer outro projeto com ele. Porém, assim que assinei o contrato de compra, ele parou de atender minhas ligações e me transferiu para um assistente. Este é um exemplo de um mau corretor que está apenas interessado em fazer transações e então seguir para outro cliente. Também tenho um corretor incrível que uso para comprar ouro e prata. Sempre que esse corretor está visitando a cidade onde moro, ele quer marcar um almoço comigo. Discutimos muitas coisas e ele está sempre tentando ajudar de todas as formas possíveis. Além disso, sempre que eu quero, posso simplesmente pegar o telefone e ligar para ele. 3. Descubra se eles investem no que vendem. Afinal, por que você deveria investir no que eles estão vendendo se o próprio corretor não tem confiança para investir nisso? O 5º predador financeiro são as empresas. Todas as empresas têm algo para vender. Se não venderem, estarão fora do mercado. Eu frequentemente pergunto a mim mesmo: o produto ou o serviço dessa empresa está me deixando mais rico ou mais pobre? Em muitos casos, o produto que você está consumindo não está te deixando mais rico, está apenas deixando a empresa mais rica. Inteligência financeira número 3. Orçando o seu dinheiro. Orçamento é um plano de coordenação de recursos. Quando se trata de orçamento, há 2 termos importantes a serem lembrados: déficit orçamentário e superávit orçamentário. Um déficit orçamentário é um excesso de gastos em relação à receita, e um superávit orçamentário há um excesso de receita em relação aos gastos. Todo mundo quer ter um superávit orçamentário, mas na realidade a maioria tem um déficit orçamentário. Até mesmo a maioria dos governantes ao redor do mundo opera em déficit. Existem 2 formas de se obter um superávit orçamentário. A primeira é cortando despesas, a segunda, aumentando a renda. A maioria das pessoas e empresas escolhe a primeira opção, cortar despesas. Mas Kiyosaki acha que você deve se concentrar em aumentar sua renda em vez de cortar despesas. E para aumentar a renda é preciso aumentar os gastos, não reduzir. Eu sei no que você está pensando agora. Você está pensando como o aumento das despesas vai me ajudar a criar um superávit orçamentário quando já estou em déficit. Bem, quando Kiyosaki fala sobre aumento de despesas, ele fala sobre 2 tipos de despesas específicas. O primeiro tipo de despesa é aquele que pode ajudá-lo a gerar renda extra. Por exemplo,
Se você tem uma loja, mas não está vendendo produto suficiente, deve gastar mais em promoção e marketing, em vez de cortar as despesas de marketing. O segundo tipo de despesa que você deve aumentar é aquela que você paga a si mesmo. Você provavelmente conhece o conceito chamado pague a si mesmo primeiro. Então, não vou falar muito sobre isso. Vou colocar um link para esse vídeo na tela. A ideia básica é toda vez que você ganhar dinheiro, você deve pagar a si mesmo antes de pagar qualquer outra pessoa. O autor afirma que o dinheiro que você paga a si mesmo deve ser visto como uma despesa e priorizado em relação às outras despesas. Mesmo se você operar em um déficit, deve-se pagar primeiro porque é a despesa que será usada para criar ativos na coluna de ativos. A coluna de ativos é a sua coluna e você deve sempre cuidar dela. Sei que a maioria de vocês concorda com a lógica que estou dizendo, mas falar é mais fácil do que fazer. Então, deixe-me contar como o autor e sua esposa, Kim, lidaram com essa situação. Kiyosaki diz: logo depois de nos casarmos, tivemos os mesmos problemas financeiros que muitos recém-casados têm. Tínhamos mais despesas do que receita. Para resolver esse problema, contratamos Beth, a contadora. Beth foi instruída a retirar 30% de toda a receita como despesa e colocar dinheiro na coluna de ativos. Usando números simples como exemplo, se tivéssemos R$1.000 em receita e R$1.500 em despesa, Beth deveria pagar 30% dos R$1.000 e colocar esse dinheiro na coluna dos ativos. Com R$700 restantes, ela deveria pagar os R$1.500 de despesa. Beth quase teve um ataque. Ela pensou que éramos loucos. Ela disse: vocês não podem fazer isso. Vocês têm contas a pagar. Ela quase pediu demissão. Veja, Beth era uma ótima contadora, mas orçava como uma pessoa pobre. Ela pagava a todos os outros primeiro e a si mesma por último. Como raramente sobrava alguma coisa, ela não pagava nada para si mesma. Seus credores, o governo e banqueiros eram mais importantes do que a Beth. Beth discutiu e resistiu. Todo o seu treinamento dizia a ela para pagar todos os outros primeiro. A ideia de não pagar as dívidas ou impostos a deixava com as pernas bambas. Eu finalmente a fiz entender que ela estava nos fazendo um favor, ela estava nos ajudando. Expliquei a ela que ela estava nos ajudando a resolver um problema muito grande, o problema de não termos dinheiro suficiente. E como você sabe, resolver problemas nos torna mais inteligente. Quando ela entendeu que estava realmente gerando receita por meio de despesas, ela se dispôs a seguir nosso plano de criar um superávit orçamentário. Para cada $1 de renda, Beth pegaria 30 centavos e o colocaria nas economias e investimentos. Ela sabia que economizar e investir eram despesas necessárias para criar um superávit. Era a nossa primeira e mais importante despesa. Com os 70 centavos de cada $1 restantes, ela deveria pagar impostos. Obrigações como nossa hipoteca e parcelas do carro e não nossas contas como eletricidade, água, comida, roupas, etc. Não preciso dizer que por muito tempo ficávamos em dívida todos os meses. Embora tivéssemos pagado a nós mesmos primeiro, não tínhamos dinheiro suficiente para pagar os outros. Houve alguns meses que Kim e eu deixamos $4.000 de dívidas para trás. Poderíamos ter pego $4.000 de nossos ativos, mas esse era nosso dinheiro. A coluna de ativos pertencia a nós. Em vez de entrar em pânico, Beth foi instruída a sentar-se conosco e nos dizer o quanto tínhamos de dívida a cada mês. Depois de respirar fundo, Kim e eu diríamos: é hora de voltar à inteligência financeira número 1, ganhar mais dinheiro. Com isso, Kim e eu fazíamos de tudo o que podíamos para ganhar mais dinheiro. Kim, que tem experiência em marketing, ligava para empresas e oferecia consultas sobre planos de marketing. Ela também trabalhava como modelo e com vendas para marcas de roupas. Ofereci-me para dar aulas de investimento ou vendas e marketing. Por alguns meses, treinei equipes de vendas em uma imobiliária local. Consegui até mesmo ganhar algum dinheiro ajudando uma família a se mudar e limpando algumas terras para outra família. Em outras palavras, engolimos nosso orgulho e fizemos de tudo para ganhar dinheiro extra. De alguma forma, sempre conseguimos e, de alguma forma, Beth permaneceu conosco e nos ajudou com nosso problema, solução e processo, embora ela se preocupasse mais conosco do que nós. Infelizmente, Beth nos ajudava, mas não estava disposta a ajudar a si mesma. A última vez que tivemos notícia dela, ela havia se aposentado e ido morar com sua filha solteira. Elas compartilham despesas e não têm superávit orçamentário.